Digamos que você quer dar palestras, mas você não sabe, tem medo, gagueja, esquece. Ai, Bruno, eu não sou um bom palestrante. Hoje, você quer ser um bom palestrante? Estude, se prepare e treine. Vamos dar um exemplo real? Imagina que eu sou um mau palestrante, estou começando agora. Mas eu resolvi que eu vou treinar 5 dias na semana. 5 dias na semana. Eu vou parar 10 minutos na frente do espelho e vou simular uma palestra. Vou pôr o meu celular para gravar, vou simular uma palestra. Gente, tenho certeza que se você treinar 5 vezes por semana, várias semanas seguidas, você vai melhorar. Nem que for daqui 1 ano, você vai estar melhor. 10 anos, nem que for daqui 100 anos, você vai estar bom. Vai depender do seu empenho. A minha sugestão, mesmo para quem está aí dizendo que não quer dar palestras, aprenda a dar palestras. Palestrar, imagina uma conversa, mais do que dar aula, é você transmitir conhecimento, aprender técnicas, modular a voz, falar, apresentar. Vou dar uma dica aqui preciosa também. Tem muito curso de oratória que demora para ensinar isso. Uma palestra tem que ter começo, meio e fim. Dica de ouro. Uma live, a mesma coisa, uma live na internet. Começo, meio e fim. Os primeiros minutos de uma palestra é a introdução. É onde você vai apresentar o tema. Por exemplo, digamos que eu vou falar sobre, sei lá, ansiedade. Os primeiros minutos eu vou contextualizar, explicar o que é ansiedade, dar algum exemplo que as pessoas vão se identificar. Depois vêm os argumentos. Provavelmente eu vou levar uma conclusão sobre o assunto ansiedade. Talvez na minha palestra eu quero mostrar que é possível tratar a ansiedade. Os argumentos eu vou começar a mostrar ao longo das palestras. Eu posso trazer estatísticas, dados, a Organização Mundial de Saúde fala isso, fala aquilo, o Brasil tem tantos ansiosos, explicar o que é ansiedade, pensar nas dúvidas das pessoas, se colocar no lugar das pessoas. Então, o meio da palestra são os argumentos e o final é a conclusão, quando eu vou pegar todos aqueles argumentos e levar numa conclusão. Por isso, gente, que eu sugiro tal coisa. Por isso que eu falei aquela situação da ansiedade. O ideal, no caso de ansiedade, é você buscar esse profissional. Você faz a conclusão. Essa é a palestra. Começo, meio, fim. E mesmo depois, gente, que eu já estava ali com os meus primeiros pacientes, eu comecei a fazer mais palestras ainda. A minha mãe, na época, dava aula em algumas escolas. E eu falava para ela, mãe, me convida para dar palestra. E ela me convidava. Normalmente ela nem falava que era o filho dela, ela falava que era um psicólogo. Sei lá por quê, mas era uma palestra que eu ia de graça. Era uma escola simples na periferia. E aí, gente, é uma coisa muito curiosa. Eu estou falando ainda de 2011, 2012, eu continuei. Eu ia nessas escolas, eu dei palestras para professores e dava palestras também na reunião de pais. Para a escola era o máximo. Normalmente eram bairros pobres, a escola onde minha mãe dava aula, carentes, bairros. Muitas pessoas ali, simples, inclusive sem cultura, de não terem estudado muito. E eu dava ali a palestra, eu tinha o cuidado de falar de uma forma simples, para todo mundo entender. Eu lembro de uma vez que eu falei sobre dificuldade de aprendizagem das crianças. E eu mostrei ali quando que era para se preocupar. E eu lembro que no final da palestra fazia sempre uma fila de pessoas para parabenizar. Fila, 2, 3, 4 pessoas. E aí tinha uma senhora, que eu até contei no outro episódio, doutor, que bonita palestra. E ela falou assim para mim, eu não sabia que o meu filho precisava de psicológico. Ela falava assim, de psicólogo. Mas com a sua palestra eu percebi que sim. Só faltou ela falar assim, eu achava que era besteira psicólogo. Eu perguntei para ela, por quê? Porque você falou isso, isso, aquilo, e meu filho tem tudo isso. Então vejam que interessante, gente. Antes da palestra, aquela senhora simples, talvez ela nem soubesse o que é psicólogo. Talvez ela via o filhinho dela e achava que era frescura da criança não aprender. Só que, com a palestra, com os conteúdos que eu trouxe ali, ela foi entendendo. Olha, o psicólogo explicou que se tem essa dificuldade, talvez a criança precise de um acompanhamento. E ali ela pediu um cartão meu. Naquele instante eu percebi a importância do cartão nesses momentos. Se eu entregasse o cartão antes da palestra, talvez ela jogasse fora. Ao final da palestra, tinha um peso aquele cartão. Tinha um significado.
E outra coisa, eu não atendia crianças. E eu confesso para vocês que nunca veio nenhum paciente dessas palestras em escolas. Mas eu ia porque eu gostava de dar palestras, mas eu não sou tão bonzinho assim. Eu ia interessado, sim, também em ter mais pacientes. Nunca deu certo, porque a maioria queria um psicólogo para os filhos. E eu não atendia crianças, mas eu indicava para outras pessoas. Quando entrava em contato, eu indicava para colegas minhas que atendiam crianças. Com isso, eu tive um grande aprendizado. Eu não imaginava que 3 anos depois eu começaria a ensinar marketing para psicólogos. Mas ali eu percebi o seguinte: dar conteúdo, agregar valor, ensinar é uma das formas mais poderosas de marketing.